Falar sobre a Bíblia para cristãos é quase, digo que é quase, chover no molhado, né? Por que a gente fala que a nossa vida precisa ser vivida em cima de fundamentos bíblicos, né? Por que fundamentos bíblicos para a família? Por que não outra coisa? E essa é uma pergunta que eu faço para começar a nossa reflexão. A gente vive num mundo em que a Bíblia não faz muito sentido mais, né? E às vezes essa coisa, esse pensamento, essa filosofia entra na nossa vida, na igreja de uma forma sutil. Às vezes a gente não percebe, mas ela está dentro da nossa cabeça, esse questionamento. É para a gente se preocupar com o que a Bíblia pensa? Por que a gente se preocupa com isso? A pergunta é melhor: a gente se preocupa com o que a Bíblia diz? Eu quero provocar vocês nessa noite, numa reflexão que faça a gente pensar. Nós estamos falando no mês de maio, um mês de família. O pastor está aqui pregando sempre. Outros que vêm pregar também abrem esse livro e dizem que ele é a palavra de Deus e que ele tem verdades que são eternas, não dependem de época e de lugar. Por que um livro que foi escrito há tanto tempo, num lugar distante daqui, numa cultura que não existe mais, para um povo que a gente não conhece, a não ser alguns descendentes, por que esse livro, a gente diz que esse livro é a nossa única regra de fé e prática? Antes aqui tinha a logomarca do mês de maio ali, e tinha os 5 solas da Reforma naquele círculo, né? Um deles, e é o que está de cabeça para baixo naquele negócio, diz, né, que é somente a Escritura, que é a base sobre a qual essa frase se sustenta. Nós dizemos, e quando você vem aqui na frente fazer a sua profissão de fé, ou depois de crescer, tendo sido batizado desde pequenininho, ou conhecendo a Cristo depois e frequentando a classe de catecúmenos, né? E o pastor vem aqui na frente da igreja quando você vai ser recebido. Uma das perguntas é: você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? E a gente diz sim. Você assume as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento como única regra de fé e prática? Aí a gente diz o quê? Não, a gente diz sim, né? A gente diz sim. Mas muitas vezes a gente nega com a vida a fé na palavra e a prática da palavra. Então a gente diz: a Bíblia é a minha regra de fé e prática. Mas no dia a dia, eu às vezes nego o meu procedimento, crer nessa palavra, e nego praticar essa palavra. E eu quero, como eu disse, quero provocar vocês com esse pensamento. A gente vive no século 21. Pastor, esse livro foi escrito há muito tempo, longe daqui, né? O que esse livro tem para dizer? A gente vive numa sociedade, eu sei que isso aqui não é novidade nenhuma para vocês, e mais uma vez eu digo, falar para crente, muitas vezes você chove no molhado. Você começa a falar, a pessoa fala: não, isso eu já sei, eu queria uma coisa nova, né? E a pergunta é: aquilo que a gente ouve tanto, a gente já pratica? Porque às vezes, para partir para uma coisa nova, você tem que colocar o que você já aprendeu em prática. A Bíblia tem promessas e exigências. A gente gosta das promessas, né? Muitas vezes acontece isso nos nossos relacionamentos. A gente gosta do que a pessoa tem para nos oferecer, mas compromisso a gente não quer. Isso hoje virou moda, né? Não hoje só, já vem virando moda. Mas com a palavra de Deus a gente faz a mesma coisa. Quando a gente fala
que a palavra de Deus promete salvação, quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Quem quer ser abençoado por Deus? Todo mundo levanta a mão porque quer ser. Quem quer ter uma vida feliz, né? O pastor leu aqui o Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. É para ser feliz, pastor? Estou dentro, né? Mas aqui, vou usar o versículo do Salmo 128, que o pastor leu. Bem-aventurado é o homem, que beleza, eu sou feliz. Aí, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí pega, pastor. Eu quero ser feliz, mas andar nesse caminho é uma coisa difícil. Então, Deus criou você para ser feliz? Depende do que você entende por felicidade. Né? Se ser feliz é andar com Deus no caminho de Deus, Deus te criou para ser feliz. Agora, se Deus te criou só para usufruir daquilo que a Bíblia promete, salvação, não ir para o inferno, ir para o céu, um monte de coisa boa aqui, mas aquilo que ela mexe com você, naquilo que você não quer abandonar de práticas erradas, naquilo que ela exige de compromisso com Deus e com o povo de Deus, aí você fala, não, aí vamos negociar, né? Eu quero tudo de bom que você tem para me oferecer. Agora, o compromisso pega. Então, vamos ver em que base, e não é assim. A gente vive uma época chamada pós-moderna. Isso também não é novidade. E não quero dar aula de sociologia, de filosofia, mas quero que a gente reflita. Né? Na idade moderna, vocês que são bons e estudiosos, né, pessoal que está no ensino médio, na faculdade, já se formou, que dá aula, e ouve o pastor falar tudo isso aqui. Na idade moderna, havia aquela busca pela razão universal, né? Aquela coisa que ia explicar tudo. Isso foi abandonado e hoje a gente vive um abandono dessa busca pela verdade. Verdade é o que você pensa, é o que você pensa, é o que eu penso, cada um tem a sua verdade. E isso veio para dentro da nossa cabeça. Veio para dentro da igreja. Já vou abrir a Bíblia, tá? Não se preocupa não. Tá? Mas que eu quero que a gente pense nisso. Coisas que vieram com a pós-modernidade. O relativismo, que é aquilo que eu disse, né? A verdade de cada um. O pluralismo, que é o quê? Essa verdade de cada um é verdade. Ela vale. Então, mesmo que a minha verdade seja totalmente contraditória da sua, você diz que 1 mais 1 é 2, eu digo que 1 mais 1 é 3, se eu enfiei isso na minha cabeça, é verdade. Então, mesmo que sejam duas coisas contraditórias, ninguém pode questionar ninguém. Aquela frase que eu ouço desde pequeno, cada cabeça é uma sentença. Então, vem isso aí. O inclusivismo, que além disso, todas as opiniões são válidas. Né? Então, a gente não pode, e junto com isso vem a tolerância. Todo mundo tem que ser respeitado naquilo que pensa, você tem que deixar o outro falar, liberdade de expressão e de pensar aquilo que ele entende. E isso veio nessa pós-modernidade. Tudo isso está junto. Individualismo é o quê? Eu sou o centro. Então, aquilo que é bom para mim, eu faço, eu decido, e isso vai dirigir a minha vida. E a gente vai ver onde isso dá. O informalismo, que é você não quer estrutura nenhuma, e aí a gente começa a ter problema com a igreja, porque a igreja é uma estrutura, é uma instituição. E a gente desconfia de todas. Né? Vem a insubmissão, porque você acha que qualquer autoridade vai ser uma coisa castradora. Né? Então, o pai, né, já não é tão autoridade quanto era antes. Professor, quem é professor aqui sabe, dá aula, hoje em dia você precisava ter um atestado de insalubridade, né, de periculosidade.
A minha irmã dá aula numa escola pública no Rio de Janeiro, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, num bairro chamado Realengo. Eu não sei se vocês lembram o que houve há uns 7 anos atrás em Realengo, uma chacina numa escola. Não sei se vocês lembram disso. É uma escola perto da escola que minha irmã dá aula. E você, na sala de aula, você não pode chamar a atenção de ninguém mais, reprovar. Eu sou do tempo que o professor, a gente entrava na sala de aula antes da aula começar, e quando o professor entrava, a gente levantava. Espanto, né? Existiu isso? Alguma vez? Existiu. Hoje em dia, o professor é um qualquer, né? É mal pago, pouco respeitado e ninguém quer saber. Qualquer liderança hoje é vista com desconfiança. Ninguém tem que falar o que eu devo fazer. Não aceito que ninguém diga, porque quem dirige a minha vida sou eu. E aí isso vale para o pastor, vale para o pai, vale para as autoridades, né? Aí você pensa, não, mas eu não faço nada disso. Já já a gente chega lá. E a conveniência, o compromisso só é bom quando ele me favorece. E a gente entra nisso aí, né? Para o pensamento pós-moderno, fazer afirmações de verdade absoluta, que já era problema na modernidade, agora virou mais problema ainda. Não existe verdade absoluta, como é que você vai pregar que só existe um Deus, que só existe um caminho para esse Deus, que esse Deus se revelou nesse livro e não em outro, que o homem sem Deus está perdido, vai para o inferno, e que só tem um caminho para Deus, que é Jesus Cristo. Como é que você prega isso num mundo que não aceita uma verdade absoluta? Isso é o grande questionamento. E isso vai entrando dentro é um pleonasmo redundante, né? Isso vai internalizando na gente. Uma outra coisa que acontece, como a gente vive num mundo individualista, em que o que vale é o que eu penso, então a minha leitura da Bíblia, a minha interpretação é a que vale. E a gente vê Bíblias hoje aí estranhas. Saiu uma, né, há pouco tempo, a Graça sobre Graça, né, que é aquela Bíblia que foram tirados dela todos os conteúdos que falam contra, de alguma forma, contra a homoafetividade, contra o homossexualismo. Tiraram versículos lá de Êxodo, de Levítico, tiraram alguns versículos de Romanos. Então, assim, como é o indivíduo que dá, é o leitor, isso é o Jacques Derrida, né? É um dos que lançou isso. É o leitor que dá sentido ao texto. O que o autor quis dizer, não interessa. Isso acaba vindo para a Bíblia. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Virou uma questão de conveniência. O mundo acha que a igreja, ou que a Bíblia é quadrada, e às vezes a gente, como cristão, tem a sensação que é mesmo, que eles estão certos. Esse livro parece que não se encaixa. Aí a gente quer, mais uma vez eu volto naquela frase lá do comecinho. Esse livro promete salvação, eu quero. Ele promete cuidado de Deus, eu quero. Ele promete bênçãos, eu quero. Mas quando chega naquelas coisas que são bem práticas da minha vida, que eu tenho que mudar, que eu tenho que dirigir a minha vida, aí essa parte não serve. E eu quero colocar algumas coisas para vocês aqui, pensando em família, em convivência, em exemplo. A gente critica as autoridades por causa da corrupção, e precisa criticar mesmo, né? Mas às vezes eu vejo que a corrupção está mais pertinho da gente do que a gente gostaria de admitir. A gente experimentou isso há poucos dias, dentro de casa, na família estendida.
uma pessoa de fora precisava de uma coisa que é um benefício público e queria que a família usasse o recurso a que tem acesso, por causa de um membro da família que precisa, para ter esse recurso. E gente da família que é crente queria insistir conosco que não tem problema, que é normal. Ninguém vai ver, ninguém vai saber, né? E nós acabamos passando pelos radicais, os que querem ser santinhos, fazer tudo certinho demais. Então, mas percebe como o germezinho da corrupção está aí? Alguém vai ser favorecido de forma ilícita por algo a que não tem direito. Não é a mesma coisa que acontece lá em cima? Lá no palácio? Mas a gente acaba... Não, ninguém vai ver, né? Vou dar um exemplo mais prático. Seu filho está no banco de trás, você está dirigindo e o celular toca. E você atende e conversa no celular. O crente deve obedecer à lei ou não? Deve. Né? A gente acaba achando tão normal, porque todo mundo faz, mas continua sendo uma lei e que tem uma razão de ser. Não é uma lei apenas para dizer que tem gente vigiando você. A lei é para proteger. Mas a gente vê cristãos e não cristãos desobedecendo sem problema nenhum. Pastor, isso é radical demais. Você vai perceber o quanto é radical. Na hora em que aconteceu um acidente, porque a pessoa estava dirigindo, falando no celular. E eu vou falar uma coisa para vocês. Todo dia a gente enfrenta um problema, pelo menos uma vez, no trânsito, porque alguém está dirigindo falando no celular. É fechada, é entrada em rotatória. E estou dizendo, é para punir? A lei não é para punir, é para proteger. Mas a gente que é crente acaba... Não, todo mundo faz, pastor, não tem problema. E seu filho aprende. Qual que é o grande problema? É ser pego. Se você não for pego, tudo bem. Isso é corrupção também. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós, evangélicos, às vezes vivemos essa coisa misturada. A gente diz que esse livro é a única regra de fé e prática. Mas como eu disse lá no começo, a gente nega a fé e falha na prática. Porque essas coisas, a gente fala, não, isso aí, Deus não se importa com essas coisas não. Deus se importa com coisas espirituais. Como se dirigir no trânsito fosse uma coisa menos espiritual do que outra qualquer. Estou dando exemplos, irmãos, só para a gente parar para pensar. Quando o telefone toca em casa e o filho atende e é a tia fulana, ou é o cobrador lá, e fala que eu não estou. Você está ensinando a mentira. Está ensinando a mentir. Está vendo como a coisa está mais perto do que a gente gosta de admitir? Essas coisas a gente ensina em família, ensina para o filho. Né? Sobre a pós-modernidade, algumas coisas aqui na igreja. Aceitação do politicamente correto, né? Tolerância para as ideias. Vou passar aqui. Isso aqui é um pastor lá no púlpito. Então, assim, ele está lá na frente e o público está ali, pastor. Cada um com a sua necessidade, o que é legítimo. O pastor, uma das tarefas dele é cuidar realmente das ovelhas. Mas às vezes a igreja vira para a gente só isso. Viu, pastor? Eu vim aqui para ser cuidado. Trabalho aqui eu não quero, mas quero aconselhamento, eu quero que você me apacente, quero que você me socorra, quero que você me ame, quero que você me dirija, me oriente, e está ali, ó, me conforte, me ensine. Por quê? É o indivíduo que está no centro.
Essa frase aqui reverendo Ernest Steinmeier, num livro que ele fala sobre a verdade da palavra de Deus. Ele diz: a palavra de Deus é verdade não porque se alinha com concepções da razão humana sobre o que é verdadeiro. Então assim, eu olho e vejo, não, faz sentido, então é verdade. Não. Quando eu nasci, esse livro já estava escrito. Não sou eu que digo se ele é verdade. Ou ele é verdadeiro, e eu creio, ou não é, e eu vou viver de acordo com o que não é. O que eu não posso é viver meio lá, meio cá. Eu vivo mais ou menos naquilo que me faz bem, eu adoto. Aquilo que não é no meu interesse, que não vai fazer, né, que vai mexer, que eu vou ter que mudar, coisa e tal, aí eu... Né, a Bíblia não é verdade porque alguém diz que é, mas porque ela é a própria verdade. Ela é o padrão de verdade pelo qual tudo aquilo que se diz que é verdade deve ser avaliado. Né? Eu quero, caminhando para o final, fazer as aplicações na família. Dizer isso aqui. Uma coisa que caracteriza a pós-modernidade é que nada dura. Nada é sólido. É tudo fluido. Hoje é, amanhã não é, ontem não era, hoje é. E a palavra de Deus diz que ele não muda. Lá em Malaquias, Deus diz: vocês estão inteiros ainda, povo de Deus, vivos, porque eu não mudo. A palavra de Deus é eterna. Deus é eterno. Não vai haver mudança. As épocas podem passar. As culturas podem mudar. Mas aquilo que Deus disse continua valendo. Costumes mudam, mas o princípio que se aplicava lá se aplica aqui. E essa frase você tem que levar para a sua casa. Os fundamentos bíblicos para a vida em família são os mesmos fundamentos para qualquer área da vida, em qualquer tempo e em qualquer lugar. O Deus que criou continua sendo o Rei e Senhor, dono de todas as coisas. Esse mundo é o mundo de Deus, não é o mundo dos homens. Quem criou esse negócio aqui foi Deus. E um dia eu e você vamos comparecer diante de Deus para prestar contas de tudo que fizemos, falamos, que não fizemos e devíamos ter feito e falamos. Jesus diz que uma das coisas pelas quais nós seremos julgados é por aquilo que saiu da nossa boca. Ele fala: em verdade vos digo que de toda palavra frívola, toda palavra sem valor, toda palavra que saiu da boca de qualquer jeito, os homens irão dar conta no dia do juízo. Então, entre as coisas que a gente faz, a gente vai prestar contas. Deus é o dono, Ele tem regras, Ele é que diz como a coisa vai ser. E Deus diz que só há um caminho, Jesus Cristo. E eu quero pensar com vocês rapidamente em textos bíblicos que falem sobre a vida em família. Um deles é aquele lá em Efésios, capítulo 5, quando fala de marido, mulher. Não vou fazer exposição do texto que vocês conhecem bem, só quero ler e fazer a gente refletir. É aquele texto, viu, irmãs, que fala sobre submissão. É a pior parte, né, para as mulheres é essa, né? Aí, quando fala nisso, a cara já muda. Lá vem mais um homem falar sobre submissão, né? Não tem nada disso, não. É só dizer que Deus tem instruções para a vida em família. O curioso é que a parte que Deus manda os homens amar a Cristo, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, passa despercebido pelas mulheres como a parte mais difícil. É certo que um monte de homem não discute como a mulher discute submissão, mas pratica tão pouco quanto a mulher pratica, às vezes, a submissão.
Porque isso é uma entrega, né? 5:25 de Efésios diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Eu gosto de dois verbos que tem aqui, que a gente, na nossa cultura ocidental, aplica diferente. O versículo 25 diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Na nossa cultura ocidental, ocidentalizada, quem normalmente ama e se entrega? É o homem ou a mulher? Quem normalmente tende mais a amar e se entregar? É a mulher. Isso é o que a gente entende. Aqui o texto está dizendo que quem amou e se entregou foi Cristo. E Ele é um modelo, viu, homens? Dorme com barulho desse hoje, né? Vai ter DR em casa hoje, né? Ó, o pastor falou. Então, mas é verdade. Amar e se entregar é uma tarefa não masculina, nesse sentido. Mas é um modelo de Cristo para o homem. Se entregou a ponto de morrer para que ela fosse resgatada, para que ela fosse cuidada. Está falando da igreja, Jesus e a igreja, mas é o padrão. Está vendo, mulheres, como ser submissa a um padrão de amor assim não é uma coisa tão complicada? E que também, eu gosto desse texto, eu costumo dizer, esse texto não é uma lista de direitos. A mulher olha para o que Deus diz para o homem e fala, está vendo? Não. Ele está vendo. Esse texto é uma lista de deveres e não de direitos. É uma ordem para cada um. Cada um faça a sua parte. Nem é um condicional. Ó, se ele não te amar desse jeito, você está livre para não se submeter. Ou vice-versa. Se ela não for uma mulher submissa, também não precisa amar. Não tem nada disso. É ordem para um e ordem para outro. E assim é para os pais e para os filhos. Tá? E para a gente caminhar para o finalzinho. Quando você lê lá em Efésios, um pouquinho antes, 4:18, fala: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, em outras versões diz contenda, mas diz que enchei-vos do Espírito. É a partir daquele texto que todo esse pensamento que vem depois é desenvolvido. Não adianta ser cheio do Espírito aqui na igreja. Ali Paulo está falando de culto, mas logo depois ele diz para a gente se submeter uns aos outros no temor de Cristo, e começa dizendo das mulheres aos homens, com a submissão, dos homens às mulheres com esse amor. É uma forma de submissão. Amar a esse ponto é se entregar. Então, a vida familiar deve ser uma consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. Não adianta cantar bonito aqui, levantar a mão e dançar e pular e se alegrar. Eu gosto sempre de uma ilustração. Meu pai conta, né? No dia do velório, a viúva sentada no primeiro banco com os filhos pequenos e o pastor falando, elogiando que esse homem era um homem bom, era um exemplo de homem de Deus, um homem correto, honesto em tudo, amoroso, justo, verdadeiro, fiel. Parecia estar falando de Deus. Aí a viúva sentada cutucou o filho e falou: filhinho, vai lá ver se é o papai mesmo que está naquele caixão. Porque na igreja o sujeito era tudo isso. Quem olhasse ia dizer cheio do Espírito.
a minha família, minha mulher e meus filhos me conhecem de dentro de casa. As minhas incoerências, as minhas promessas não cumpridas, as minhas falhas. Eles são um bom termômetro para dizer se eu sou alguém cheio do Espírito Santo. Então, o desafio para a família hoje, a gente vive num mundo, mais uma vez quero repetir isso, num mundo que questiona tudo, todas as coisas. Filho, menino, menina, olha para mim só um pouquinho agora. Seu papai, sua mamãe são pecadores como você. Eles não são perfeitos. Mas eles são aquelas pessoas que Deus colocou na sua vida para dirigir. Papais, olhem para os seus filhos e lembrem disso. São pecadores como você. Exigir maturidade e perfeição de crianças é um absurdo. Mas você é responsável por ensiná-los no caminho do Senhor. Ser exemplo em obediência para que eles aprendam a obediência. Não foi essa a última ordem de Jesus Cristo? Indo, ide, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar, ensinando a obedecer. Como é que alguém ensina obediência? Obedecendo. Não adianta trazer seu filho para a igreja e falar, pastor, muda, o senhor tem que dar um jeito nessa criança, porque então prega para ele, ensina aí. Não, é lá. Aqui é o local de culto, aqui se aprende também, aqui se aprende correção, tá? A escola não vai educar seu filho, ela vai dar instrução formal. Educação é tarefa nossa. Então vamos orar e pedir a Deus que nos dê sabedoria para nesse mundo que muda tanto, que não tem valor em nada, em que adolescentes estão se matando de brincadeira, crianças estão sendo induzidas à erotização precoce. Nós, igreja, temos que tratar desses assuntos sem medo. Não é para fugir, não. Há questionamentos que eles venham. Aqui é o fórum de discussão. Se não aprender certo aqui, se não aprender com esse livro como base, vai aprender com outras coisas como base lá. Então, a casa, a igreja, são os lugares de discussão, de aprender, de questionar o questionamento que vem lá de fora. Você está na faculdade, o professor questionou a sua fé, não tenha medo não. A pessoa, vou pensar nisso aí. Traz o assunto para a igreja, traz para os irmãos, traz para o pastor e vamos discutir para dar uma resposta. Não precisa ficar com medo da sua fé ser questionada. O menino vai para a faculdade, vai perder a fé. Perde quando ele não tem a confiança de trazer o questionamento de lá para cá e falar, pastor, ouvi um negócio lá que me balançou essa semana. Como é que é esse negócio? Traz o desafio. É aqui que se resolve essas coisas. Vamos orar e pedir a Deus que seja assim na nossa vida. Eu falei para a Vanja em casa, tem tanta coisa que eu gostaria de falar, mas que em meia hora não dá, né? Mas eu quero fazer esse desafio para vocês. Não tenham medo de confiar nesse livro. Não tenham medo. Ele pode não tratar meticulosamente de todos os assuntos que há, mas ele tem resposta segura para todas as áreas da vida. E que Deus coloque isso firme no nosso coração. Amém?